O número de casos da Covid-19 subiu em todas as regiões do país, inclusive no norte e no nordeste, onde a disseminação da doença estava em queda. 7 estados diminuíram o número de casos. Os dados são do Ministério da Saúde. Quem acompanhou a divulgação e explica para a gente ao vivo é a repórter Mariana Jungmann. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Paulo, Catiúcia, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, alguns estados que já estavam, inclusive, fazendo a reabertura, justamente porque estavam com os números em queda, voltaram a ter um aumento acentuado, tanto no número de casos quanto no número de mortes, viu? O destaque é o Rio de Janeiro, que teve um aumento de 273% no número de casos só na última semana e 73% no número de mortes também só na última semana. Aliás, na região Sudeste, o aumento no número de casos foi de 51% e de mortes 9%. Na região Nordeste, o aumento no número de casos foi de 27% e os destaques ficam por conta da Bahia, que teve um crescimento de 63%, e Ceará com 42%. Mas na região Nordeste, pelo menos por enquanto, o número de mortes continua caindo. As regiões Sul e Centro-Oeste, que a gente já vem dizendo há alguns dias que são os novos epicentros da doença, também tiveram aí alguns aumentos acentuados. E o destaque é o estado de Goiás, que também teve um crescimento de 180% no número de novos casos. Na região Norte, que foi aí uma das primeiras a ter o surto mais agudo da doença e que também já vinha há algumas semanas com queda, o número de novos casos subiu 8% e o número de mortes subiu 13%. Mas 6 estados, a maior parte deles justamente na região norte, nessas duas regiões também, tiveram quedas no número de novos casos. São os estados do Amazonas, Pará, Amapá, Rio Grande do Norte, Paraná e Espírito Santo também tiveram queda no número de novos casos. O secretário de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde atribuiu o aumento à sazonalidade, ou seja, estarmos aí no inverno, né, o que propicia as viroses, e também ao aumento na testagem, que segundo ele também ajuda a aumentar aí o número de casos confirmados. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós hoje estamos fazendo um diagnóstico mais precoce dessa doença. À medida em que nós estamos fazendo, o Ministério colocou, portanto, disponibilizou orientações em que confirma as situações em que eu posso confirmar os casos, quer seja não apenas por testagem, mas por diagnóstico clínico, por imagem, né? Isso contribui para que o número de casos aumente.